Irmãos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias junto comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo conforme o relato de Marcos. Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 43 ao 50. Vai ser projetado ali também os slides. Pode colocar os slides direto, por favor. Eu coloquei lá também. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Versículos 43 ao 50. E o texto que nos conta, que nos diz o relato, né, da prisão de Jesus antes da sua crucificação. Está projetado ali também, os irmãos que assim preferirem podem acompanhar. Eu sempre falo que a parte mais difícil do sermão é dar o título. Mas o título que aprove a nós darmos a esse sermão de hoje é A Prisão que nos Libertou. A Prisão que nos Libertou. Então nós vamos ler então Marcos capítulo 14, versos 43 ao 50. E eu peço que você preste atenção ali na leitura, por gentileza, na palavra de Deus que nos diz assim. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, verso 48, saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Vamos orar. Pai eterno, nós agradecemos a Ti porque podemos nos achegar até a Tua presença e ministrar ao Senhor como corpo de Cristo. E porque na sequência o Senhor está aqui com a Tua palavra diante de nós, para que nós sejamos também ministrados por ela através do Teu Santo Espírito. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor quer nos dizer. Que o Senhor nos ajude a focar a nossa atenção, não no pastor, não em quem está falando aqui, na pessoa, mas na Tua palavra que está sendo entregue, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a nos portarmos de forma que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente esteja voltada para o Senhor. Que estejamos abertos para receber da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor me ajude, Pai, nesta hora. Eu preciso do Senhor, eu sou completamente dependente de Ti para estar aqui compartilhando essa palavra. Primeiramente ela é para mim, mas que o Senhor me ajude a também compartilhá-la com os meus irmãos. Em nome de Jesus, nós agradecemos, nós Te louvamos e nós declaramos, nós clamamos, fala, Senhor, porque cada um de nós, Teus servos, está Te ouvindo nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Peço desculpas, acabou dando um pouquinho de pigarro aqui, mas nós vamos conseguir com a graça de Deus. Bom, irmãos, essa história basicamente, né, nós bem pudemos ver ali, ficou bem claro sobre a prisão de Jesus, né? E Jesus estava ali no Getsêmani, orando com os seus discípulos, né, resumidamente, né? Estava orando com os seus discípulos antes do momento que precedia essa prisão, né? E
os discípulos ali, se nós lermos antes, ocorreu aquela situação que eles haviam dormido, né? Haviam pegado no sono ali, enquanto Jesus estava ali orando, angustiado pelo que havia de vir, pelo cálice de dor que ele haveria de beber. Né? Então chega de repente o traidor Judas, né? Que com um beijo, né? Era o sinal combinado, ele aponta quem é Jesus e ele de fato é preso ali, ele é detido, né? Pelos romanos. Né? E no final ali, todos na verdade fogem, né? Todos o abandonam. Basicamente foi isso que aconteceu ali nessa história. E eu quero, a gente pegando no texto ali, eu quero pontuar alguns fatos que eu vejo como principais assim, né, no texto. Primeiro, os versículos 44 ao 45, né? Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha. Veja, uma senha, né, um combinado, de fato, né, um conluio, de certa forma, né, contra Jesus. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então, o sinal era o beijo, né? O sinal para que Judas pudesse apontar quem era Jesus, para que Judas pudesse traí-lo, né? Entregar a cabeça de Jesus, era o beijo, né? Veja que irônico, né? Judas se aproveitou da intimidade e da confiança que ele tinha com Jesus para traí-lo, né? E vai comigo nos versículos 43, 46 e 48. Eu vou mencionar ali na sequência, mas no 43, né? Quero ler novamente. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Tinha ali uma entre aspas, pequena comissão, né, para ir capturar Jesus, né, armados, né? No 46, depois que Judas dá o sinal, né, então deitaram-lhe as mãos e o prenderam. E o 48, disse-lhes Jesus, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador, né, como um ladrão, como um bandido? É assim que vocês estão vindo me prender? Era isso que ele estava falando, né? E de fato o trataram ali realmente igual um bandido. Trataram Jesus igual um bandido. Certamente muitos já viram aí, até talvez pessoalmente, ou pelo menos na televisão, enfim, a abordagem que se faz para um ladrão, para um bandido. Foi isso que fizeram com Jesus. Né? Falou ali no 46, né? Deitaram-lhe as mãos e o prenderam. Talvez torceram o braço dele para trás, para o amarrarem, né? Não sei. Trataram ele igual um bandido. Verso 47. Nisto, um dos circunstantes, ou seja, um dos que estava ali à volta, né, no grupo, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Nesse relato de Marcos não diz, mas nós bem sabemos que este aqui é Pedro, né? Cita como um dos circunstantes, alguém que estava ali, né, naquela ocasião. Mas nós sabemos que é Pedro. E até esses dias o irmão João falou novamente na escola dominical que, se a gente fosse ver, na verdade, Pedro ele foi ruim de mira aqui. Porque ele não queria acertar a orelha, ele queria acertar a cabeça do servo. Né? Ele errou. Ele queria matar o cidadão lá como retaliação, como forma de defesa ali por estar indo, né, capturar Jesus, prender Jesus. Né? Verso 49. A argumentação de Jesus, né? Leia ali comigo. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Todos os dias eu estava no templo e vocês não foram me prender. Jesus ele argumenta quão absurda é aquela situação. A ponto de ser, me perdoem aqui o palavreado, quase ridícula a situação. Porque ele era um rabino, né? Ali conforme a religião judaica, ele era um rabino. E ele estava todos os dias ali no templo, pregando, ensinando. E ninguém foi lá abordar ele. Esperaram ir, ficar de noite, separaram uma comissão ali de romanos armados para ir prender ele. Se ele estava todos os dias ali no meio do povo. Era só abordar e levar ele detido, sob custódia. Só isso.
Mas não, fizeram toda uma cena, toda uma situação. Não precisava disso, tratar ele igual um bandido de fato, né? Como eu falei. Versículo 50, me acompanha ali finalmente. Então, deixando-o, todos fugiram. Todos, sem exceção, né? Todos fugiram. Jesus ficou só. Mais tarde, Jesus afirma, né? Já pendurado na cruz, meu Deus, por que me desamparaste, né? A ponto dele até, talvez, crer humanamente que até o próprio Deus havia o abandonado, né? Claro que isso estava predito nas Escrituras, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é que todos o abandonaram. Todos fugiram, né? E eu quero aqui pensar com você nessa manhã sobre os personagens dessa narrativa, né? Dado que a gente já viu algumas observações ali do texto, eu quero que a gente pense um pouquinho sobre os personagens dessa narrativa, tá? Me acompanha ali. Primeiro, pode passar, Gá, por favor. Primeiro, os soldados. Vamos pensar aqui nos soldados, né? Aqueles que prenderam Jesus, né? Fala ali sobre a turba com espadas e porretes. Eu confesso que eu não fui atrás, eu reconheço que eu não fui ver quantas pessoas eram ali, o texto não nos fala isso. Mas, enfim, era um grupo ali de romanos armados, como se Jesus fosse um bandido, que foi ali colocá-lo sob custódia, né? Então, os soldados prenderam de fato Jesus, eles impediram, de certa maneira, pensa comigo, que o ministério terreno dele seguisse adiante, por meio dele próprio, né? Porque afinal o detiveram, né? Colocaram ele na prisão. Amarraram as mãos dele, impediram que mais ações sobrenaturalmente divinas acontecessem por meio dele próprio, né? De certa maneira, assim, vamos pensar, né? Eles prenderam Jesus, pensando que estava acabando ali de fato o ministério, né? E talvez alguns se escandalizem, mas pensa comigo, será que nós não agimos de forma semelhante também hoje e nós prendemos a Jesus de novo? Não no sentido da prisão, detenção, né? Claro que não. Para que ele fosse crucificado, para que ele fosse levado a julgamento, enfim, para que ele levasse sobre si os pecados de todos. Não, nós não vamos entrar na questão profética aqui, né? De que estava predito, que Deus já havia declarado todas essas coisas. Não isso. Mas uma prisão de Jesus no sentido de que com o nosso comportamento, com as nossas atitudes ou omissões, muitas vezes a gente impede o ministério do Evangelho de avançar e crescer. Talvez a nossa atitude muitas vezes possa ser colocada em paralelo com a dos soldados. Porque, irmãos, presta bem atenção nisso. De certa forma, simbolicamente, nós prendemos a Jesus quando nós não nos colocamos a serviço do reino dele. Nós estamos impedindo o reino dele de avançar, de ser propagado através de nós. Nós prendemos a Jesus quando nós não usamos os nossos dons para servi-lo melhor, para servir a igreja melhor. Nós estamos prestando um desserviço para a obra de Deus, quando nós nos portamos dessa maneira. Nós prendemos a Jesus simbolicamente quando nós não investimos os nossos recursos em prol da obra de Deus. Nós estamos impedindo missionários, muitas vezes, de irem até outros lugares. Nós estamos impedindo a igreja de fazer projetos para que possa alcançar mais pessoas no bairro. Nós estamos impedindo, sendo pedra de tropeço para que a obra de Deus não aconteça, não progrida. Nós prendemos a Jesus quando nós não testemunhamos sobre o Evangelho a quem está à nossa volta. No nosso trabalho, para o nosso vizinho, na fila do mercado, enfim. Porque nós não permitimos que a obra avance. Assim como, de certa forma, esses soldados fizeram. Eles prenderam a Jesus. Não permitiram que ele agisse mais no meio do povo, no templo, como ele estava todos os dias. De certa maneira, nós muitas vezes nos portamos desta mesma forma. E se você ler comigo, pode passar ali, por favor, Tiago 4,17 já está ali. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se nós sabemos que devemos nos colocar à disposição de Deus para servi-lo no reino, se nós sabemos que devemos servir com os nossos dons, se nós sabemos que devemos investir recursos que Deus coloca sob os nossos cuidados,
para que a obra de Deus cresça, nós estamos pecando. E não fazemos, né? Quando nós não fazemos tudo isso, nós estamos pecando. Impedindo, prendendo, de certa forma, tal como aqueles soldados romanos, que a obra de Deus avance. Terrenamente falando, né? Não sei se eu criei um termo novo aqui, né? Terrenamente, né? Enfim. Mas uma vez que nós, eu e vocês, nós somos as mãos e os pés de Jesus aqui, porque Ele está nos céus, Ele ascendeu aos céus, Ele ressuscitou e voltou para a destra do Pai. Mas nós estamos aqui. Nós somos as mãos e os pés de Jesus. Cada um aqui no seu trabalho é mão e pé de Jesus. Porque Jesus, pessoalmente, não pode ir lá. O pastor não pode ir lá. O presbítero não pode ir lá. Mas você pode. Então, se nós somos as mãos e os pés de Jesus e praticamos essas atitudes provocadas pela nossa inércia, pela nossa falta de movimento, muitas vezes, isso mostra que essas mãos e os pés de Jesus, que somos nós, estão presos e amarrados. Segundo personagem aqui que eu quero analisar com você é Judas. Judas, traidor, mau caráter. A gente gosta de falar mal dele, né? Traidor, virou até, de certa forma, o nome, né? Uma ofensa, né? Seu Judas, né? Traidor. Aquele que foi considerado digno de confiança de Jesus, mas que se aproveitou disso para apunhalar ele pelas costas. E o versículo 43, veja ali comigo, ele enfatiza, veja na tua Bíblia aí. E logo falava ele ainda, né, Jesus, quando chegou Judas, o quê? Um dos 12. Ele era um dos 12. Era um deles. Era um dos que caminhou com Jesus durante esses 3 anos que ele teve ministério terreno. Era um dos que operou milagres pela autoridade dele. Era um dos que testemunhou pessoalmente, ali até na própria intimidade, as ações de Jesus. Era um dos que tinha plena consciência de que ele era filho de Deus, o Messias. Era um dos que foi discipulado diretamente por Jesus Cristo. Era um dos 12. E mesmo assim o traiu. Mesmo assim o traiu. Entregou a cabeça de Jesus aos judeus. O que vem totalmente oposto, né, de forma oposta ao significado do seu nome, Judas. Judas significa louvor a Deus, exaltação a Deus. Puxa, mas que louvor, né? A traição. Irmãos, eu e você traímos Jesus sempre que nós descumprimos a sua vontade. Nós traímos a Jesus quando nós colocamos os nossos desejos acima dos dele. Judas desejou as 30 moedas de prata. 30, né? 30 moedas de prata. E ele colocou isso acima do que ele tinha que fazer em relação a Jesus. E muitas vezes eu e você fazemos isso. Seja qual for o motivo, né? Às vezes é uma desobediência deliberada por conta do pecado. Às vezes é medo de se envolver, de se engajar. Às vezes é apego aos nossos bens, ao nosso conforto, né? A gente esquece, né? Nós cantamos aqui a oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, tal, né? Nós esquecemos, muitas vezes, na verdade, do reino de Deus. Nós pensamos no meu reino. Nós pensamos na minha justiça, no meu conforto. Né? É assim que nós pensamos, muitas vezes. Nós traímos a Jesus quando nós nos apegamos aos nossos conceitos humanos e os colocamos acima da vontade de Deus. E muitas vezes nós nos portamos como aquele crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, né? E tal. Nunca vou mudar. Muitas vezes a gente é o crente Gabriela. Não, porque eu aprendi assim e não tem santo que mude a minha, nem o Espírito Santo.
que dirá outro, que mude a minha cabeça. Só que isso vai totalmente oposto a Romanos 12:2. Passa lá para mim, por favor. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós muitas vezes ansiamos pela vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e eu gosto muito de orar dessa maneira. Eu acho que nós temos que buscar mesmo. Mas nós não estamos dispostos muitas vezes a transformar-nos pela renovação da mente, que vem do alto. E quando nós fazemos isso, nós traímos a Jesus. Eu e você. Mas talvez pior ainda, né? Eu penso porque quando na verdade nós gostamos de falar mal de Judas, né? Como traidor. Mas pior ainda é se nós nos igualarmos a ele e acabarmos traindo Jesus também com um beijo. Talvez nós traímos Jesus com um beijo enquanto nós estamos com ele no templo. Talvez nós tenhamos traído Jesus quando nós estamos congregando na casa de Deus, ouvindo a palavra, cantando, nos relacionando, entre aspas, né, supostamente, sendo que o nosso coração não está ali. É uma forma de trair a Jesus também. Me colocando como um dos 12, me colocando como parte do reino dele, do corpo de Cristo, mas meu coração não está ali. E que Deus nos livre disso. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, por causa disso. Vamos dar uma refletida agora sobre os discípulos, né? Terceiro personagem, né? Coletivo ali, mas terceiro personagem da história aqui. Né? Agora sim, os discípulos, né? Os escolhidos de Deus, os eleitos, né? Viram tantas coisas, fizeram tantas coisas, foram discipulados direitinho por 3 anos, sempre juntos com Jesus. Agora vai dar certo, né? Só que na hora H eles fugiram. Na hora H eles fugiram, na hora que mais precisava. Eles não estavam lá. Porque o versículo 50 nos fala, então, deixando todos, fugiram. Não ficou um para contar a história junto. Todos fugiram. O que aconteceu? O que aconteceu? Eles não eram os eleitos, eles não eram os escolhidos, eles não eram os caras da turma de Jesus. Na hora H, que precisava ali mostrar a raça, eles fugiram. Pedro, vamos pegar o Pedrão, né? Eu gosto do Pedrão. Cadê a coragem dele? Onde é que foi parar a coragem do Pedro? Que errou a mira. Era para cortar a cabeça, cortou a orelha, né? Pô, primeiro que se armou ali, pegou a espada, foi lá e mostrou para que veio. Cadê a coragem dele? Fugiu. Cadê a coragem de Tiago e João, filhos do trovão, Boanerges, né? O irmão falou esses dias também. Boanerges, os filhos do trovão, aqueles que eram impetuosos, apaixonados. E pode passar lá para mim o texto, por favor. Lucas 9 nos conta ali que em certa ocasião Jesus foi mal recebido por samaritanos em uma aldeia. E aí Tiago e João dizem ali o que está no versículo 54, né? Lucas 9, 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Senhor, esses samaritanos não está certo isso aí não. Eles estão ofendendo o Senhor. Isso não pode ficar assim. Não pode, Senhor. Vamos mandar fogo do céu para consumir com todo mundo aqui que desprezou o Senhor. Cadê eles aqui? Fugiram. Por que não foram orar por fogo do céu ali? Ali ia ser uma hora mais útil. Fugiram. Cadê a coragem de Tomé?
Onde está a coragem de Tomé? Passa lá para mim, João 11, eu preguei no mês passado sobre a ressurreição de Lázaro, né? De que Jesus ficou ainda 2 dias onde ele estava, e aí ele decidiu ir para onde estava Lázaro para que pudesse ressuscitá-lo. E aí, João 11:16, 11:16, perdão, nos conta ali. Então Tomé, chamado Dídimo, ou gêmeo, né? Disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Vamos lá. Tomé chamou os discípulos para morrerem com o mestre, porque ele iria para uma região ali de grande perigo, porque eu comentei na pregação anterior de Lázaro, ele estava jurado de morte. O mestre estava jurado de morte, ele poderia ser apedrejado ali naquelas regiões. Já havia passado por 1 ou 2 ameaças de apedrejamento. E se ele voltasse lá, ele poderia ser muito bem, facilmente apedrejado. Mas Tomé, não, vamos lá. E nós vamos, se preciso for, nós vamos morrer com ele. Cadê toda essa coragem de morrer com o mestre? Se esvaiu. Fugiu. O que aconteceu com os discípulos? O que aconteceu com os discípulos que foram escolhidos? O que aconteceu com a gente? Onde é que foi parar a nossa coragem? A gente muitas vezes se esconde atrás do medo, atrás da timidez, atrás de tantas coisas, tantas barreiras. O que aconteceu com a gente, irmãos? Nós somos escolhidos pela graça de Deus, pela misericórdia dele que nos alcançou. Mas o que aconteceu com a gente? Comigo e com você? Mateus 24:12 nos fala, pode passar por favor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O Senhor já havia alertado sobre isso. Aqui também no relato de Mateus foi pouco antes dele ser capturado, né? Jesus ser preso, né? Enfim, são as últimas, o sermão profético, né? As últimas instruções de Jesus para os discípulos. E ele falou, vai acontecer, o amor de muitos esfriará. Só que eles não entenderam que talvez eles pudessem estar dentro disso. Talvez passar por um momento de fraqueza, que nem foi aqui, de fugir. Só que, antes de condená-los, os discípulos que fugiram, Judas que traiu, apunhalou Jesus pelas costas, antes de condenar eles, será que eu e você agiríamos de forma diferente? Será que a gente estaria entre os que prenderam Jesus para atender algumas conveniências? Será que nós trairíamos a ele em troca de benefícios? Assim como Judas pelas moedas de prata? Será que nós trairíamos a ele ou nos manteríamos fiéis? Será que nós morreríamos com o mestre? Ou fugiríamos todos, deixando-o sozinho? Essa palavra não é somente para eles aqui, é para nós, para mim e para você. Só que mais tarde o apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 9. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Eu quero ler de novo o 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. No trabalho do reino de Deus, a gente não pode ser covarde. Eu só estou traduzindo para um adjetivo que a palavra coloca ali como substantivo. Covardia. Quem possui covardia é o quê? É covarde. Deus não deu espírito para sermos covardes, mas espírito de poder, de amor e de moderação.
Não te envergonhes, Paulo falando aqui para Timóteo, né? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E um parênteses aqui, nós precisamos entender, irmãos, que isso talvez possa chocar algumas pessoas, mas nós sempre falamos que o Evangelho é a mensagem de vida, de nova vida, e de fato é, em Jesus. Mas, por outro lado, o Evangelho é a mensagem da morte. O Evangelho é a mensagem da morte. Porque através do Evangelho nós somos confrontados e nós entendemos que nós somos pecadores e que o pecado nos leva à morte eterna. Morte. Através do Evangelho nós entendemos que Jesus precisou morrer para que nós tivéssemos vida. É o Evangelho da morte, de certa forma. Nós não podemos nos espantar com isso. É morte. E após recebermos a vida em Jesus Cristo, nós precisamos entender que o Evangelho ele nos orienta, não orienta não seria a palavra correta, ele nos ordena a nós morrermos para nós mesmos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que texto lindo, né? Eu amo esse texto. Mas o que ele está dizendo? Não vivo mais eu. Se não vivo mais eu, então eu morri. É a mensagem da morte para que haja vida. É preciso que alguém morra para que haja vida. É preciso que alguém sofra para que outro possa se alegrar. Foi isso que Jesus fez, foi isso que está expresso aqui nessa mesa. E para encaminhar para a conclusão, eu quero analisar aqui a figura de Jesus. Jesus, trazendo para nós, pode passar, por favor. Jesus não nos deixou presos. Os soldados prenderam, lembra? Os soldados o prenderam. Mas Jesus não nos deixou presos. Pelo contrário. Ele nos deu liberdade enquanto nós ainda éramos escravos do pecado. Mesmo que para isso tenha sido necessário ele se deixar prender pelos homens. Não foram os homens, os soldados lá que foram prendê-lo. Ele se deixou prender. Tanto é que em outro relato aqui dos evangelhos, ele fala para Pedro, será que se eu clamasse a Deus, ao Pai, ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos para me socorrer? Se a gente acha que Jesus assim, foi preso porque conseguiram pegar ele, porque Judas deu um sinal, não. Pelo amor de Deus. Ele se deixou prender. Ele de fato se sacrificou. Se deu à morte, se entregou à morte. Isso é literal. Então Jesus não nos deixou presos. Jesus não nos traiu. Pelo contrário. Quando nós às vezes diariamente o traímos, quando nós o traíamos, estando mergulhados nos nossos pecados, ele se manteve fiel ao propósito, da mesma forma, mesmo em meio à nossa infidelidade. A infidelidade de quem está mais próximo, que muitas vezes somos eu e você. Jesus não nos traiu, ele se mantém fiel. Se manteve e se mantém. Jesus não fugiu. O socorro poderia ter vindo ali, mas ele não fugiu. Pelo contrário, ele cumpriu o plano para o qual ele foi designado, conforme as Escrituras já vinham relatando profeticamente. Um exemplo, Isaías 53, nos alertou que ele seria entregue à morte como um cordeiro, seria traspassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões, mas que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. E de fato, concluindo, irmãos, eu quero dizer que nós já vamos passar aqui a ministração da Santa Ceia, mas presta bem atenção nisso, por favor. A Santa Ceia, esta mesa que está aqui, simbolicamente,
né, simbolizando os elementos do corpo de Cristo, elas são a prova de liberdade, fidelidade e compromisso de Jesus comigo e com você. Isso aqui é a prova. É por isso que nós temos que chegar à mesa com temor, mas também com alegria. Porque é aqui que nós somos relembrados. A ceia é um memorial. Nós somos relembrados aqui do que Jesus fez por nós. De que foi preciso a morte para que nós tivéssemos vida. Para que nós fôssemos lembrados de que nós não estamos mais presos nele, mas nós somos livres. Para nós sermos lembrados que mesmo em meio à nossa infidelidade, tantas vezes, ele se mantém fiel. Para nós sermos lembrados que ele não fugiu ao que lhe estava proposto, como muitas vezes eu e você fugimos. Pelo contrário, ele cumpriu, ele fez o que tinha que fazer, para que nós estivéssemos aqui. Então nós precisamos vir aqui com alegria de coração, com pureza de coração, eu e você. Isso aqui é o legado de Jesus para nós. Preguei esses dias sobre legado, né, no aniversário da igreja. Isso aqui é legado de Jesus para nós. Baixe tua cabeça, por favor. Feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada mais afiada que possa haver. Porque ela pode sondar os nossos corações, ela pode sondar tudo aquilo que está no mais profundo do nosso coração. E nós te agradecemos porque eu creio que esta palavra vem ao encontro meu e dos meus irmãos, para nos fazer entender de que o Senhor não fugiu, o Senhor não nos traiu, o Senhor não permitiu que estivéssemos presos, mas o Senhor nos dá uma vida de liberdade. O Senhor é fiel para conosco. E nós te agradecemos porque tudo isso está expresso aqui simbolicamente nesta mesa que nós vamos nos servir agora na sequência. Que nós possamos fazer isso com alegria, com paz, com mansidão, com temor. Mas que o Senhor jamais nos permita esquecer do significado desta mesa, de que foi a morte do Senhor necessária, Pai, para que nós tivéssemos vida. Portanto, nos ajuda a viver desta forma, Senhor Deus, viver para o Senhor, Pai, não viver para nós mesmos, mas nos ajuda da mesma forma a morrer para nós mesmos, para que o Senhor viva através de nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor e para a tua glória. Amém e amém.